Olá, meus irmãos, boa tarde. Estamos chegando ao final do primeiro dia da semana, o domingo, e queremos dizer para os irmãos que estamos felizes por vencermos mais uma vez um desafio. O desafio de chegarmos ao fim do dia com Deus e com saúde. Eu estava pensando no que Deus diz para nós na sua palavra, que é como se fosse uma oração que Deus nos diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Deve ser esse o nosso pedido, deve ser essa a nossa gratidão, deve ser esse o maior benefício de nossa vida no presente momento. Eu escolhi um texto para nós meditarmos hoje, o que está escrito em Mateus, está escrito em Mateus, aqui na minha Bíblia, estou pegando a minha Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 3. Mas quando você der esmola, preste a sua ajuda em segredo. E em Lucas também 10, verso 30 a 35. Mateus 6 e Lucas 10 vem falando do dar esmolas, né? E que quando nós damos esmolas, nós temos que dar sem a nossa mão direita ver, ou sem a mão esquerda ver. A primeira prática da vida cristã é doar-se. Você sabia disso? Que a primeira prática da vida cristã é doar-se. Nós vemos isso nos ensinos de Jesus Cristo. Quando ele começou a curar. Quando ele curou o aleijado de nascença, ele diz: pega teu leito e anda. Quando ele curou aquela mulher com hemorragia, ao multiplicar os alimentos, o qual ele dera de comer a uma grande multidão, Jesus doou-se ao recolocar a orelha do soldado que o prendeu, que Pedro havia decepado, ao prometer um lugar no céu ao ladrão malfeitor na cruz também. Tudo isso ele fez sem alarde e sem chamar a atenção. Ao falar da esmola, Jesus nos lembra dos necessitados ao nosso redor. E é o que nós mais temos à nossa volta. São necessitados, que necessitam muitas vezes da palavra de Deus, do acolhimento, da atenção, do ouvir, do ficar calado para ouvir, do dar atenção. Eles carecem do amor, da atenção, da comida e da palavra de esperança. Entre eles estão os que são fáceis de amar e os que não são. Todos são o nosso próximo, nós temos que colocar isso na nossa mente e no nosso coração. Jesus nos chama a amar, não só de palavras, mas com ações e atitudes. O amor ao nosso próximo é um mandamento simples e, ao mesmo tempo, difícil de praticar. Porque, muitas vezes, nós nos achamos incapazes de amar ou de satisfazer a necessidade do próximo. Na verdade, e quando Cristo Jesus disse que se nós fizéssemos a um desses seus pequeninos, estaríamos falando a ele.
Qual é a linha tênue que distingue o dar esmola legítimo? Qual é a linha tênue? Há duas maneiras de apresentar piedade. Existem duas maneiras. Como a Bíblia nos fala, há duas maneiras. E como o sacerdote e o levita. A Bíblia nos conta a história, né? O sacerdote e o levita. E o samaritano. Que tal? Três maneiras, né? O sacerdote, o levita e o samaritano. Nós sabemos muito bem que nessa história o levita passou, não ajudou, porque tinha atividades no templo. O sacerdote passou, não parou, porque estava um pouco atarefado. Mas o samaritano, chegando, vendo, condoeu-se da situação. Já pensou? Ele se colocou no lugar do outro. E se fosse eu? O que aconteceria? Alguém iria parar para me ajudar? Então, como eu gostaria que alguém parasse para me ajudar, eu vou parar para ajudar esse miserável, esse próximo. E ele parou, curou suas feridas, como diz a Bíblia Sagrada, colocou no seu animal, e levou-o para o hospital. E lá ele pagou o preço do cuidado que os enfermeiros e os médicos iam ter com aquele que estava precisando de sua ajuda, e disse: olha, se exceder o que eu estou pagando, na volta eu pagarei o restante. Meus irmãos, isso é colocar-se no lugar do necessitado. Essas são as maneiras que eu e você temos para testemunhar do amor de Deus. Porque não adianta nós sermos cristãos, termos uma Bíblia, colocarmos debaixo do braço, lermos todas as manhãs, orarmos ao nosso Deus, fazermos as nossas orações, e quando saímos de casa e vemos um necessitado e temos condição de ajudar e não ajudamos, não valeu nada. Ler a palavra, fazer as orações. Porque qual é, pergunto duas vezes, o verdadeiro evangelho? Jesus diz assim: quando eu estava com fome, me destes de comer, quando eu estava nu, me vestistes, quando eu estava preso, foste me ver. Que tal? Que lições a Bíblia Sagrada traz para nós realizarmos o propósito de Deus? Jesus nos mostra como fazer. Devemos imitar sua maneira de ajudar sem alarde, quando tentamos. Mas Jesus nos desafia. Conectados diariamente ao coração, do coração de Deus ao nosso coração, nós temos que estar desta maneira, conectados com o coração de Deus ao nosso coração, para que nós possamos alcançar as maravilhas de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que tenha uma noite maravilhosa e que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse é o desejo do meu coração. Incline sua cabeça e feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado pelo dia de hoje, pelas tuas bênçãos e pela tua infinita graça e misericórdia. Abençoa, Senhor Jesus, cada filho teu espalhado por este planeta. E ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos um braço estendido para os necessitados. É essa bênção que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para todos e graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.